Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Tudo Acontece em Casa. Aqui nós falamos sobre imóveis, investimentos, família e tudo que acontece dentro do âmbito da nossa casa. Hoje estamos com o convidado, o Alisson, que está hoje conosco. Lucas. Me apresentando aqui, eu sou o Lucas Pucu, co-host aqui do podcast Tudo Acontece em Casa. A gente está começando a gravar nosso primeiro episódio, então não podia ser uma pessoa diferente a não ser que fosse o Alisson Esteves, porque já tem uma amizade aqui de bastante tempo e bastante gratidão também. Então, gratidão por você estar aqui com a gente. Eu acho que tem muita coisa boa pra gente estar falando aqui hoje e estar aprendendo também. Obrigado aí por estar presente com a gente. Tamo junto. Quem não me conhece aí, né? Eu sou o Dr. Alisson Esteves, fisioterapeuta, também proprietário da clínica chamada Calman Saúde, e hoje a gente vai falar sobre saúde. Um pouco também, né? Um pouco também. E saúde é tudo, na verdade, né? É trabalho, é dinheiro do bolso, é família, é o corpo bem, né? E hoje eu tô aqui com uma honra aí também nesse primeiro episódio. E vambora, só pra cima. Só pra cima. Então, antes da gente começar, eu queria pedir pra você, tá chegando agora, já aproveita, começa dando uma força pra gente, se inscreve aqui no canal, já deixa logo o gostei aí também, que isso, a gente começando aqui no YouTube, já sabe que isso ajuda a gente pra caramba, e já manda esse episódio pra algum amigo que você sabe que quer aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre saúde e tudo mais. Beleza? Vamos lá? Beleza. Começa falando aí então pra você o que é saúde, definição de saúde. União de 4 áreas da vida: relacionamento, vida afetiva familiar, né, da maneira geral, vida profissional financeira, espiritualidade e, propriamente dito, o funcionamento do nosso sistema corporal, né? Então, é até interessante isso, porque foi um debate que a gente teve lá na clínica quando veio a pandemia, né? E todo mundo estava preocupado com a saúde, mas não tinha ninguém trabalhando. Ou melhor, muita gente sem trabalhar, né? E aí, com isso, ficava sem dinheiro e ficava doente. Aí, como é que é o processo todo, né? Será que fica em casa ou vai trabalhar, né? Então, a saúde ela é um conjunto, né, dessas informações todas. E eu acho que esse que é o maior desafio do ser humano, né? Conseguir equilibrar tudo, né? Que geralmente a pessoa ela tem um foco mais no dinheiro, mais na família, mais na saúde, mais na espiritualidade, ou mais em 2, ou mais em 3. Dificilmente ela tá com tudo equilibrado, né? Então, quando chega um paciente lá na clínica, a primeira coisa que eu pergunto é como é que estão essas áreas da vida, né? Sim. Pra gente conseguir e ter um direcionamento de como é que vai ser o plano de tratamento daquela pessoa. Porque às vezes ela tá muito bem na vida financeira, no relacionamento afetivo familiar, mas tá com falta de disposição, por exemplo. Aí tem que treinar aquilo para poder aumentar, né? Sim, mas E não deixar o restante cair, né? O pessoal até fala, né, que às vezes para você ter, sei lá, sucesso, eu quero ter sucesso na minha vida financeira, então abdica um pouco da saúde física para poder alcançar aquele objetivo. Sim. Você deve ouvir muito isso aí do pessoal falando Muito. contigo. Né? E o que eu mais falo é que, na minha opinião, né, eu acho que não tem certo, não tem errado, mas se a pessoa ela não cuida da saúde, ela não consegue fazer nada. E já que a saúde é tudo, e o único controle que a gente tem, e não é 100%, é do nosso sistema, né, que cuide dele primeiro, né? Uma vez eu vi numa palestra, né, o cara falando que a vida é como se fosse um jogo de pratos. Sabe aquele mágico que fica equilibrando os pratos? Gerando. Assim, Então ele falou o seguinte, você não consegue rodar todos os pratos de uma vez. Você vai ter que ir rodando. E os pratos quem escolhe é você. Você tem um prato da sua saúde, tem um prato da família, tem um prato da saúde espiritual, né? Então você roda o prato do trabalho, roda o prato da saúde, roda o prato... Então a intenção é não deixar os pratos caírem, entendeu? Essa que é... Eu imagino que isso seja assim, porque você não consegue se dedicar a tudo ao mesmo tempo. Você não é uma máquina, entendeu? Você não consegue... né? Não dá. É uma coisa simultânea. Então eu acredito que seja muito isso também, né? Então o que ele falou, saúde, tem a saúde espiritual, saúde corporal, né? O que gera cada coisa, né? Sim. Então, acho que tem muito a ver com o que ele estava falando aí, né? Da questão de você se dedicar a cada coisa em um certo momento e não deixar nada sair do controle, né? E a saúde também é um ato de dedicação, né, cara? Eu acho que eu vejo isso assim, que não é qualquer pessoa que trabalha na área da saúde, né? Eu acabo sendo também da área da saúde, que sou profissional de educação física também, então eu comecei nisso com o objetivo de ajudar pessoas e teve uma base através do esporte, do fisiculturismo e tudo mais, que comecei a entrar nessa área da saúde, mas buscando da tua vida, o que te inspirou para começar
esse serviço de saúde, de ajudar pessoas? Como é que Eu foi? acredito muito na linhagem da nossa família, né? Eu acredito que tudo que a gente faz hoje é o reflexo do que já foi feito, né? Então, era um processo, né? A linhagem da família da minha mãe era toda da área da saúde. Tive até parteira na família, né? Minha mãe, em especial assim, ela era enfermeira, né? Então, eu trabalhava muito no hospital, eu ia muito pro trabalho com ela. E assim que eu fiz 18 anos, ela falou, ou fisioterapia, ou nutrição, ou enfermagem, escolhe. E eu não queria nada disso, né? Doideira. E aí, acabou que eu fui para a área da fisioterapia, porque eu acreditei que era uma área melhor e tal. E fui seguindo, né? E o meu pai, ele vem de uma linhagem que é de empreendedorismo, sabe? Meu pai, ele foi gerente, meu avô tinha um negócio também, e por aí vai, né? Então, eu só juntei os dois, ou de forma inconsciente ou consciente hoje, né? Não sei ainda. E tô seguindo essa trajetória, né? E as duas partes me vibram muito, sabe? De querer empreender e querer cuidar da saúde dos outros, né? Também. E quando eu digo dos outros, são exclusivamente do meu paciente, né? Eu já fui muito de querer te ajudar a fazer as coisas. Tá doente? Deixa eu te ajudar, né? Então agora eu já tô filtrando melhor isso para poder ajudar apenas a minha família, né? Minha mulher e meus filhos. Meu pai é grande, minha mãe se resolve, minha tia também, meu primo também, meus amigos também. E aí eu não levo para eles problema, eles também não me trazem problema. E aí a saúde fica melhor, né? Cada vez mais. Eu acho que assim, isso influencia bastante, né? Você falou em ajudar as pessoas, né? Empreendedorismo tem um foco disso, né? Você, a partir do momento que você ajuda, você se ajuda também. Eu penso muito assim, entendeu? Você tá ajudando, cara, eu acho que o pior... Eu falei hoje com um cara do Uber que eu peguei hoje, né? Eu falei, cara, o erro da civilização foi ter inventado que para ajudar você, eu tenho que te entregar um papel, você tem que me entregar um papel, entendeu? Um pedaço que a gente chama de dinheiro. Entendeu? Se a gente ficasse, negócio, vou te ajudar de uma certa... Tudo que você faz na vida, você acaba ajudando o próximo. Sim. Entendeu? Então, acho que esse é eu como empreendedor também, empreendedorismo, né? Eu acho que esse é o fundamento principal, né, cara? A gente ajudar o próximo e ter um retorno. Eu tiro muito de uma modificação de palavras de ajuda e apoio. Eu entendo que uma ajuda, na verdade, no fundo, a gente está atrapalhando a pessoa de alguma maneira e apoiar a gente está fazendo com que ela chegue mais rápido ao sonho dela, né? Tipo, uma pessoa sei lá, um amigo seu tá precisando de dinheiro, né? Se você ajudar ele, toma aí o dinheiro, né? E apoiar o que você vai fazer para arrumar esse dinheiro aí, meu irmão? Vambora, vai, levanta. Né? Então, na fisioterapia, nossa base principal é aprender a apoiar o paciente. Então, se você está com um problema na sua coluna e, sei lá, está com uma fraqueza nas pernas, por exemplo, né? Na hora de levantar, o fisioterapeuta fala, levanta. Vamos, levanta, força, vai, levanta. Né? E aí, quando dando uma ajuda, dá a mão aqui para me te ajudar a levantar. Entendi. E aí, isso daí pro cérebro é uma preguiça que ele vai acumulando, né? Porque ele fala, para que eu vou fazer força se tem alguém para me ajudar? Né? Olha só. Aí ele fica sempre nesse sistema. Mas eu consegui compreender perfeitamente o que você falou, né? Mas eu tiro, na minha concepção, que o que você faz não é ajuda, é apoio. Com certeza. Né? Porque acho que para você conseguir tocar um negócio, tem que estar toda hora apoiando as pessoas que estão junto com você, né? Sim. Senão, o barco afunda, né? E literalmente, esse lance que você falou aí é o que mais acontece hoje. A maioria das pessoas acreditam que tem que ter troca, né, de papel. Né? Eu acredito na troca. Não necessariamente de papel, né? E não acredito na troca de hoje eu tô aqui, eu tô gravando com você, e aí quando eu montar um pra mim, se for não mas um sonho assim, vou ter que chamar o Guilherme também, sabe? Você me chama pro seu aniversário, tem que chamar também, né? Então eu entendo que se der vontade de chamar, sim, mas não por uma obrigação porque você me chamou, entendeu? Sim. E é isso que mais acontece, acho que na troca do dia a dia, né? Você me emprestou dinheiro, aí agora eu tenho que te prestar também. Sabe? Tipo, uma troca por obrigação, né? Aí isso gera doença também, né? Entendi. Porque o cérebro ele fica toda hora pensando no que o outro vai pensar se eu não fizer aquilo, né? Aí ele acumula nível de cortisol, adrenalina, aí tu fica, né, nervoso com aquilo, teu corpo sofre, né? Voltando nesse assunto que você falou tipo assim, de você não
não dá ao peixe ajudar a pescar, mais ou menos isso, né? A munição que você precisa, né? Eu levei muito para a obra, você falou, eu apoio as pessoas para me ajudarem, na verdade. Quando eu vou na obra, pô, o cara tá lá, tá fazendo o serviço dele, mas ele precisa ter o apoio ali para fazer o serviço dele. Precisa ter material, precisa ter as ferramentas adequadas, né? E o que você acha que uma pessoa precisa no ramo da saúde, né, para ele ter uma saúde adequada, tanto espiritual quanto corporal? Qual é essa munição que você proporciona para ela modificar isso, né? Uma pessoa que está ruim, ela se tornar boa, né? Melhorar a saúde, tanto espiritual quanto corporal. O primeiro passo é qual que é o sonho dela. Tá buscando o que da vida, né? Porque tem gente que não sabe nem o que tá buscando, principalmente quando tá com dor. Propósito. A pessoa que tá com dor, ela fala, quero ficar sem dor. Pra quê? Pra voltar a fazer as coisas que eu fazia. Só que as coisas que ela fazia foi o que deixou ela com dor. Então não pode fazer isso, tá errado. Né? Então o lance é pra onde é que ela tá indo. Então, propósito, eu não quero deixar isso como algo de longo prazo, tá? Um rótulo, né? Mas o que ela tá buscando da vida nesse momento? Sabe? Então, geralmente daqui a 3 meses o que você quer? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Porque tem gente que não consegue ter uma visão a longo prazo. Muito longo prazo, né? Geralmente quem empreende tem, né? Mas que tem meta para bater. A maioria das pessoas, elas vivem um dia, tipo, acordei, vou trabalhar, aí fiquei o mês todo assim, aí pago uma conta aqui, outra conta ali, vou vendo. Aí um amigo me chama para ele, eu vou, outro me chama para ir lá, eu vou. Aí você fica nesse processo todo. Então a primeira coisa que faz parte lá do nosso tratamento é para onde é que você tá indo, né? Qual que é o teu sonho? E tem muita gente que não tem sonho, cara. Não tem. Tá indo só vivendo o que os outros estão vivendo, né? E aí acaba que isso adoece, porque a pessoa vai fazer o que ela não quer fazer. Então tem muitos dos nossos pacientes que estão em um local e se perguntam como é que eu vim parar aqui? Às vezes está trabalhando num lugar, o que eu tô fazendo aqui? Né? Às vezes está num relacionamento, fala, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Às vezes teve filho, por que eu tô com esse filho? Né? E não consegue entender o porquê disso, né? E aí isso aí gera confusão cerebral, e aí a pessoa não faz nada direito. Aí quando ela vai ver a televisão, ela quer ficar de qualquer forma, né? Aí tá toda hora botando barulho na cabeça, né? Porque enquanto ela tem barulho na cabeça, ela não consegue parar para ver literalmente o estrago que tá a vida dela, né? É aquele momento que ela ouve som alto, vive saindo, aí bebe muito, a dopamina ali de remédio, né? Inércia e zona de conforto. Aí fica toda hora. Eu tô assim, como é que você pode me ajudar? Aí, às vezes nem né? Tô cheio de dor na coluna. Só falei. Aí tu vai lá e fala assim, não, mas tem um cara bom ali pra mexer. Mas não te perguntei, mas tu tá falando, né? E aí fica nessa. Né? Um querendo ajudar o outro, sem nenhum pedir ajuda pro outro, e todo mundo pensando no problema do outro. Sim. E aí a vida continua dessa forma, né? Então a ideia sempre é essa, pra onde é que você tá indo. Beleza, já sabe pra onde é que você tá indo, né? Agora, quais são as pessoas que vão com você para lá? Porque você, obviamente, tem um sonho, tenhamos dúvidas sobre isso, mas quem vai estar contigo quando esse sonho estiver realizado, né? Esse que é o princípio, porque tu tá indo para lá, mas tem gente que não quer ver você lá, porque se tu for para lá, ele não consegue ir para lá, pô. Então como é que eu faço pro Guilherme não ir, pô? Porque se ele for, vai ser mais difícil de eu ir. É mais fácil eu falar para ele não ir do que ele ir. Então quando tu fala de um sonho, a pessoa começa a te botar algumas dificuldade. Sem você perceber. E aí tu para de falar um pouco daquele sonho. Aí te atrasa a chegar lá, porque tu tá falando menos, né? Isso vai adoecer. Então a ideia principal é fazer com que a pessoa entenda para onde é que ela tá indo, ou crie um local para ela ir, né? Se tiver com um companheiro ou companheira junto ali para poder ir, que aí fica bem harmônico, né? Caso contrário, tem que ver se o companheiro quer ir junto, ou se a companheira quer ir junto, porque se não quiser já é um problema já aqui, né? É uma balança. Né? E daí, nesse caminho que tá indo, é só começar a dizer não, né? Não pra cá, não pra lá. Tá com um problema aqui, minha mãe tá doente. E aí, mãe, o que você vai fazer pra ficar boa? Né? Meu primo sofreu um acidente. E aí, o que eu vou fazer? São escolhas, né? Então, tipo, o foco é lá que eu tô indo, pô. Quem quiser vir comigo, venha. Caso contrário, você fica
Sim. processo de ir pra lá e pra cá. Aí é nessa que as pessoas ficam com dor, que aí chega em casa, quer ver a televisão, aí fica largadona, né? Aí tá trabalhando lá, aí tem um pedreiro lá teu, é pedreiro que chama? Pedreiro que faz argamassa, Isso. é isso aí. Aí tem um pedreiro teu lá trabalhando pra caraca, louco pra acabar aquele horário de trabalho que ele não aguenta mais fazer aquilo ali pela mixaria que ele vai receber, e aquela mixaria já tem tudo dono. Aí o cara vai trabalhar extremamente satisfeito, porque ele só tá trabalhando pra pagar a conta, só. Essa é a rotina do cara. E para beber no final de semana. Pra botar o barulho na cabeça, porque se ele Aham. parar e silêncio... É só você analisar, cara. A galera que tem mais saúde ama o silêncio. Ama. Ficar em silêncio é bom, cara. Porque tu vai lembrar, sabe de quê? Da tua casa, dos teus filhos, Cara, e é difícil, né? da sua... Né, Lucas? Ficar, às vezes, em silêncio, sem Aí, pensar em nada. Tu volta pro a caminho, né? única forma de você ficar em silêncio é você vendo que tá tudo bem na tua vida. Só. Não existe outra forma. Mas sempre vai ter problema, né, cara? Sempre vai ter um problema. São as escolhas, né? Problemas problemas se resolvem, né? Mas escolhas, né? Por exemplo, o teu assim, primo ficou doente. Você tá pensando ali como é que você pode... É assim, ó, o problema, ele é uma ilusão. Pega essa. Porque se você tá indo pra rodoviária, que é o que eu vou daqui a pouco, né? Vou daqui pra rodoviária. E aí, qual que é o problema que pode acontecer? Fala aí. Trânsito, atrasar, você chegar atrasado para pegar o teu ônibus, né? Beleza. Furou o pneu, uma batida. Isso são possibilidades de acontecer até eu chegar lá na rodoviária, certo? Uhum. Eu tenho uma passagem 10h30 hoje, beleza? Então daqui para lá, teoricamente, é perto, né? Então tem esses problemas aqui, certo? Como eu posso fazer para reduzir esses problemas e conseguir chegar lá 10h30? Sendo que aqui acaba que horas? 10 horas. E aí? O que eu faço? Você não pode controlar as coisas que Sai mais cedo? Vai, Pode sair mais cedo. Uma possibilidade, qual mais? Vai de moto, mas é perigoso. O que mais? Então, de moto é perigoso. Vai. Sei lá, muda a passagem, sei lá. Mudar Muda o horário da O passagem. que mais? Sei lá, cara. Vai de bicicleta. Do Itaú, vai pela, Bicicleta do vai Itaú. pela orla. O que mais? Uma hora tu chega. Só mais uma pra gente fechar. Cancela. Outro dia. Cancela a Sabe o viagem. quê? A viagem. Cancela a viagem. Ou o evento. Então, temos 5 possibilidades aqui para eu poder resolver esse meu problema aqui. Sim. Né? Se eu deixar para cima da hora, alguma coisa vai acontecer. O quê? Não sei. Alguma coisa vai acontecer. Uhum. Então, já que eu já estou aqui, já sei que tem uma viagem, eu preciso me antecipar desses problemas que podem acontecer, justamente para que eu não tenha esse problema lá. Então, acaba que isso aqui não vai ser problema, porque eu já estou me antecipando com aquele problema que possa acontecer. Então, dessas opções todas, eu decidi sair mais cedo e ir de moto Uber. Por que eu decidi ir de moto Uber? Porque na minha vida, de uma maneira geral, nunca teve acidente. Já que nunca teve acidente, a probabilidade de ter um acidente comigo é muito pequena, né? E à noite, a probabilidade de ter um acidente, na minha opinião, é menor do que na hora do trânsito do rush, né? Então, eu escolhi dessa forma. Mas se eu quiser reduzir mais ainda esse problema aqui, eu vou de metrô até um lugar, depois pego um carro até lá, porque, pô, vou ter 1h30 para chegar lá na rodoviária. Pô, então, esse é o caminho para poder eu reduzir todos esses problemas. Por que eu digo que o problema é uma ilusão? Porque quanto mais perto daquele objetivo você estiver e você não souber o que você quer fazer, aí tu tem um problema. Então, nós controlamos tudo que você possa imaginar. Você controlou para que hoje você estivesse aqui. Eu também. Tudo isso aqui está sendo controlado um pouquinho de cada um. Então você está fazendo isso aqui da forma que você quer fazer, ou não. Sim. Né? E por aí vai. Porém, existem momentos que a gente está fazendo coisas que a gente não quer fazer. E aí é um problema. É que mora o perigo. Porque começa a acontecer coisas para te provar que você está fazendo algo que não era o que você queria. Então, quando você está focado naquilo que você quer, não importa o que aconteça, não é problema. Tudo aquilo ali são só soluções para você chegar até onde você quer chegar. Aí acabou o problema. Aí tu não tem mais problema na sua vida. Essa que é a metodologia de você conseguir olhar mais pro seu eu, né?
E aí você consegue ficar mais em silêncio, porque tu fica viciado em silenciar. Aí você, tudo que você for fazer, calma aí. Se eu fizer isso que acontece, se eu fizer isso que acontece, se eu fizer isso que acontece, se eu fizer... pelo menos 5 possibilidades. Escolhe uma, a que é menos risco, ou... Então tu já vai pra lá sabendo que aquilo tem uma grande chance de acontecer, porque a única coisa que você não limou foi aquilo. O restante já tá tudo solucionado. Então não tem como dar errado aquilo ali. Ponto. Né? Só que como tem muita gente dando opiniões, aí tu fica com muitas opções. Então o lance é pra lá que eu tô indo, é assim que eu vou fazer e ponto final. Então, um exemplo, ó, eu decidi sair mais cedo, não vou cancelar minha passagem não. Eu decidi de moto Uber, não vou ir de bicicleta não. É pra lá que eu tô indo. E Né? quando tem pessoas em volta, que geralmente acontece na vida das pessoas, que tem pessoas em volta que por mais que você decida, elas ficam naquele sentido de infernizando a tua cabeça de que é alguma coisa. Aí Acontece alguma coisa. você precisa fazer só isso aqui, ó. Que é o que mais acontece para que essa saúde venha. Cria um combinado com a pessoa. Só. Ó, meu combinado com você é esse. E se você invadir, lembra que a gente tem um combinado? Por favor, vamos manter nossa amizade com esse combinado aqui. Né? Eu tenho um amigão meu, que eu falei pra ele assim, olha, meu irmão, eu não quero que você me leve mais problemas, me traga mais problemas do seu relacionamento. Não quero mais. Qualquer coisa que você vier me falar do seu relacionamento, eu não vou ouvir. Eu sou seu amigo para a gente comemorar coisas, pra gente poder viajar juntos, pra gente poder ir pra praia, mas eu não sou seu amigo para ouvir seu problema de relacionamento. Não quero ouvir. Eu sou seu amigo para ouvir que você tá casando, que você tá se mudando, que você tá namorando mais, que você tá viajando com sua esposa, né? Aí ele, beleza, 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 né? Esse foi o combinado. Aí passou um tempo, ele vai lá e me liga dizendo que tá chateado com a esposa. Eu falei, e o que você vai fazer para melhorar isso daí tudo? Eu tô precisando falar, mano. Eu falei, então fala com outra pessoa, comigo não. Já sabe. Aí ficou chateado, desligou o telefone e tá tudo certo. Mas a gente se fala ainda, mas não sobre esse assunto. E tá um vácuo. Porque ainda não preencheu um novo assunto naquilo. Mas você acha que você faz isso pra melhorar a pessoa ou pra ela não influenciar você? Porque o problema dela pode influenciar você? Os dois, porque se ela me fala de algum problema e eu gosto da pessoa, o que você acha que vai acontecer comigo quando eu for pra casa? Tô no trânsito. Chuta. Vai estar pensando naquele negócio Eu quero pra poder pensar ajudar. nisso. Eu quero pensar só na minha mulher, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha saúde, na minha espiritualidade. E nas coisas boas que estão acontecendo com ele. Ou com você, ou com qualquer outra pessoa. E fora isso, essa pessoa, se quiser ter a minha amizade, ela vai fazer algo de positivo para poder levar para mim. E aí a gente agrega aquilo e começa a aumentar. Eu com esse cara aqui, no início do ano, fiz uma viagem longa, e aí quando eu voltei eu tava precisando dar um desabafo. Eu tava louco da cabeça, e era um dinheiro que eu tava precisando fazer. Eu não me recordo quanto exatamente, mas girava em torno de 20 mil, 25 mil, alguma coisa assim, que eu tinha que fazer Em uma semana. do dia... O início do ano foi dia 5, se não me engano, dia 4. É, por aí, 4, 5. Sexta-feira foi dia 1º, eu acho. 2, 3, foi dia 4 então. Começou dia 4 e eu precisava fazer esse dinheiro. De qualquer forma. Na minha cabeça tava, sabe como? Pra que eu vou pedir emprestado? Olha isso. Aí eu, não esquece isso. Acabou isso. Porque se eu for pedir dinheiro emprestado pra alguém, esse alguém, obviamente, vai me emprestar de alguma maneira. Alguém vai me emprestar. Sim. Só que se eu foco no meu cérebro de pedir emprestado, o que eu vou fazer? Continuar pedindo emprestado pra alguém, porque vai solucionar o teu problema. Acabou. Então, eu tive que chamar alguém para me apoiar nisso. E neste momento, que foi no início do ano, eu tinha o Lucas que estava em contato com ele. Eu falei, meu irmão, vamos trocar uma ideia, eu tô precisando de uma ajuda aí para poder ficar focado em como é que eu vou fazer isso aqui. Eu tô com umas ideias aqui. Aí quando ele chegou, eu falei, meu irmão, vou te falar do problema, vou justificar o problema, vou falar como é que eu vou sair disso, o que eu propus e como é que eu vou fazer. E aí você me ajuda nessas ideias aqui, se eu preciso melhorar alguma coisa. Brainstorm, né? Tem uma... Aí eu falei, aí ele também me deu um help ele em algumas coisas, eu falei, porra, beleza, fechou, vambora. Já saí daquilo ali com minha cabeça totalmente focada em fazer aquela meta financeira naquele período ali, né? Bem, beleza. Não sei em quanto tempo eu consegui, mas eu consegui quase o dobro daquilo e num tempo, tipo, um pouco menor, né? E aí as coisas foram acontecendo e aí eu tava falando com ele. Meu irmão, consegui. Quando ele vinha falar comigo, ele falava como é que tava o meu processo.
porque a gente criou um combinado. E a gente tava falando só sobre aquilo. Uhum. Mas eu poderia ter falado pra ele, tá foda, meu irmão, tô arrumando, precisa de dinheiro aí, como é que a gente faz aí, não sei o quê. Aham. E aí esse é o assunto, né? Então eu decidi mudar porque eu gosto dele, pô. E ele gosta de mim. Cara, então, que baseado legal. nisso, a gente se une pra falar só sobre essas coisas positivas. E quando tem um problema, pro outro ajudar na forma de como moldar a cabeça pra buscar a solução. Só. Não é pra se lamentar, né? Isso. Porque Diferente. tem essas amizades, né? Tipo, Aham. o cara, porra, quebrei meu carro. Geralmente o outro fala o quê? Vai, chuta. Sei lá, dou o telefone do mecânico. O que mais? Porra. Me pega em casa que não vai. Geralmente é isso, né? Ou vai querer ajudar ou fala também do problema que tá acontecendo. Ah, Irmão, entendi. para na fila pra tu ver, cara. Pô, tá demorando essa fila aqui, hein? Ah, E não sei o que, pô, o tempo tá chuvoso. Sim. As pessoas, elas se conectam por problemas. caraca, a todo é momento. mesmo. Lá na clínica funciona assim, ó. A pessoa fala que tá com dor nas costas, a outra fala que tá com dor no joelho, a outra fala que tá com dor no ombro e vira isso, né? Quando eu chego, alguém fala que tá com uma dor específica, minha pergunta é: e qual é a parte boa disso? Uhum. É só alegria. Que bom que você tá sentindo dor no ombro, né? Porque você tem ombro pra sentir. Tem gente que não tem nem ombro mais, né? Tá paraplégico, tá Aham. tetraplégico, não consegue se movimentar. E o que você vai fazer quando você ficar boa? Me fala aí. Aí a pessoa começa a falar o que ela vai fazer quando ficar boa. Aí a outra fala também. Aí a outra fala também. Aí começa a gerar assuntos de o que eu vou fazer quando ficar bom. Então a clínica hoje, ela tá nesse processo Uhum. das pessoas se comunicarem lá na clínica pra falar o que vão fazer quando ficar boa. É uma sinergia. E aí né? para de falar que tá doendo. Você Entende? pode rodar de forma negativa, você pode rodar de forma positiva. Hoje mesmo, eu tava, Você decide. tava sentado num banco no Leblon, aí passou uma pessoa de bicicleta na rua, aí uma senhora reclamou com ele, tem idoso na calçada. Aí olhou pra mim, que eu tava sentado, e falou, porra, eles não estão olhando ninguém na rua. Eu falei, é mesmo, é complicado. E é exatamente o que você falou. E as pessoas se ligam pelos problemas, Sim. né, cara? E aí Aí se eu falasse pra ela assim, eu tô tendo um dia horrível hoje também, vamos sentar e conversar? toma É. café. Vai Toma embora. café, pô. Que bizarro, É. né, cara? E isso tudo é o nosso próprio cérebro fazendo isso com a gente. Sim. É como se fosse um bicho mesmo, que tá controlando a gente a todo momento. Se você não controlar ele, ele te controla, né? Então, a parte consciente é o que você consegue controlar, e o inconsciente é o que tá te controlando, Uhum. né? E para que você consiga tirar o inconsciente pro consciente, você precisa estar ligado no seu padrão, né? Que é como eu me comunico com o Lucas, como eu me comunico com o Guilherme, como eu me comunico com a minha mãe, com meu pai, com minha mulher, com os meus filhos, com o meu vizinho, com a minha vizinha. Se tiver problema nesse lance, tem que mudar. Esse é o consciente. Isso é o consciente que eu tô te falando agora. O Pra você inconsci- descobrir que ele tá inconsciente, é só você falar do seu sonho pra alguém que você ama. Aí se afasta. Alguma coisa vai acontecer pra fazer você voltar. O quê? Não sei. Aí é um padrão. Uhum. Por exemplo, tem alguma viagem marcada aí? Sim, final do ano eu vou pra Europa. Tá. Você tem costume de fazer isso? Sempre final de ano eu viajo. Tá. Não pra Europa. Ano passado eu fui pra Colômbia. Beleza. Tem algum acontecimento que ocorre antes de você ir ou é tudo tranquilo? As obras. Problema. As obras bombando, né? Sempre tem alguma coisa, né, pra resolver em obras. No Tá. meu trabalho, né? Então assim, ó. Quando você for pra lá, vai ter alguma coisa pra você resolver na obra. Geralmente era assim, mas eu já tô vendo isso, a gente tá desenvolvendo a empresa, né, pra Pra que isso não aconteça. que isso não aconteça, Outra que pessoa tudo tome dependa tanto de mim. Então, Aham. assim, você está fazendo um movimento para ir para um lugar e já está melhorando alguns sistemas para que não se repita as coisas que sempre se repetiam, Sim. né? Então, você criou uma consciência de algo que estava ruim para melhorar aquilo ali. Ponto. Beleza? Uhum. Então, você tem uma grande chance de não acontecer os problemas que aconteceram nos outros anos, porque tu está resolvendo isso. Sim, É isso, né? é isso. Beleza. Então aqui já está resolvido. Ponto. Então você já está matando tudo que está aparecendo, está resolvendo. Sim. Certo? Para que você consiga entender melhor sobre isso, é assim, ó. Esse projeto todo seu aqui, fala para alguém. Qualquer pessoa. Principalmente quem você ama muito. Aí fala que você está fazendo esse projeto todo para você ir lá para a Europa tranquilo, em paz, né? Quando eu falar para essa pessoa ela vai sentir que tu vai se afastar.
alguma coisa acontece para você voltar. Esse alguma coisa que aconteceu é o seu inconsciente querendo que isso aconteça. Ou para manter o seu padrão. Que é igual aqui da obra. Entendeu, né? Então, Sim. quando eu vou fazer a obra lá, quando eu vou viajar, acontece alguma coisa na obra. E desse ano não vai acontecer. Sim. E como já está acontecendo, já está limando tudo. Uhum. Então, os inconscientes estão aparecendo e você está criando consciência para poder ajustar tudo ali. Sim. E está quebrando o seu padrão. Quando eu falar desse sonho aqui para alguém, e eu vou para lá com certeza, quando eu estiver indo para lá, alguma coisa aqui acontece nessa relação para que você volte. E nesse momento aqui é onde você precisa ir ajustando. Que são os combinados que eu tenho que fazer. Então tem gente que quando está indo para algum lugar, alguém adoece, aí vai lá e volta para cuidar. Se eu volto para cuidar, eu me atraso no meu processo. É quando eu estou indo, alguém vai aqui, sofre um acidente, precisa de dinheiro, aí eu volto para poder ajudar. É quando alguém aqui é assaltado, eu volto lá para poder dar atenção. É quando alguém aqui quebra o celular, eu volto aqui para poder ajudar. É. Então esse momento aqui todo é onde eu preciso criar novos combinados para falar assim, olha só, irmão, acidente, por qualquer problema que você estiver passando aqui, fica contigo, não me leva, não me traga isso. Uhum. Só me fala sobre o seu sonho, porque eu só vou falar do meu para você. Eu quero me comunicar com você só para isso. Ah, mas eu não quero falar sobre o seu sonho, não. Eu preciso falar dos meus problemas. Aí você escolhe se você quer continuar nisso ou se você quer sair disso, né? Entendi. Então, Certo. porque senão o seu cérebro fica cheio de cortisol e adrenalina. Aí tu fica no estado de luta e fuga estressado a todo momento. Isso é bem legal porque, tipo assim, eu sempre fui muito metódico, né? Então eu trabalho muito com agenda. Todos os meus dias são meio que programados, eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Mas eu programo as coisas que eu tenho para fazer. Então, o meu plano é seguir o plano, né? Então, o limite, eu vou ali. Então, eu vou ali. Surgiu uma coisa aqui, mas eu vou ali. Então, o plano é seguir o plano. Posso não seguir, mas eu vou. A maioria das vezes eu sigo. Eu olho para minha agenda, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Só que a questão do que você falou, do padrão, de quebra de padrão, eu tive que refletir muito sobre isso, para quebrar um ciclo. Ciclo, né? Que eu faço a obra, termino a obra e tal, aí volto pro ciclo de pegar mais obra e terminar a obra, blá, blá, blá. Isso é um ciclo que eu tava há muito tempo. Então, refletir, terapia e tudo, que eu tinha que quebrar esse ciclo. Alguma coisa tinha que acontecer para eu mudar esse ciclo. E eu evoluí. E aí eu pensei nas coisas que eu poderia fazer diferente para quebrar esse ciclo, para sair daquilo que a gente falou antes, zona de conforto, inércia, mas foi muito difícil e ainda está sendo. Ainda não quebrei esse ciclo totalmente. Estou trabalhando para isso, como a gente acabou de falar. Mas é complicado uma pessoa que não tem o conhecimento, né, que, tipo assim, eu estou adquirindo, não sou perfeito, mas deu um estalo na minha cabeça de falar, caralho, eu tô num ciclo, entendeu? Por exemplo, meu pai tá num ciclo, tá no mesmo ciclo que ele ia pro trabalho todo dia, e voltava pro trabalho, e via TV, tá nesse ciclo até hoje. Eu falo com ele, pai, vamos fazer uma coisa diferente e tal, mas, assim, eu não... Só te interrompendo, entende aqui, ó, tu tá no teu ciclo e identificou o ciclo do seu pai, certo? Uhum. Eu voltando pra cá pra falar pro meu pai que ele tá no ciclo dele, eu já tô me metendo no problema dele. Aí esse problema dele já virou teu problema. Porque tu tá aqui rodando o seu ciclo, mas tá preocupado que teu pai tá rodando o ciclo dele. Porque tu quer fazer com que ele melhore porque você tá melhorando. Porque os nossos pais, cara, eles são... Porra. É absurdo. Deram a vida pra gente, né, cara? Então, São metade, no mínimo metade, né? metade de cada um é a gente. Então, assim, quando a gente nasce e a gente vai vivendo, a nossa cabeça inconscientemente quer retribuir a vida que deu. E como que retribui a vida, irmão? A única forma que é pro teu cérebro não gerar essa ligação de problemas é você sendo muito feliz e falando pro teu pai como tá a sua vida. Só. Aí você vai, ó pai, como é que tá aqui? Ó pai, como é que tá aqui? Ó pai, como é que tá aqui? Não importa como é que ele tá lá. Né? E isso não é só com o pai não, tá, cara? Com o pai e com a mãe é forte. É exemplo, né? É ele, sou eu, todo mundo, em algum momento, se preocupou com o pai ou com a mãe na vida que eles estão levando, pô. Sim, mas e fazer esse, caraca, corte aqui, ó, é a parte mais desafiadora, irmão. Essa quebra de ciclo é complicado. É muito desafiador. Cara, tem uma questão que é o seguinte, você está falando justamente da parte dele, né, ou de qualquer outra pessoa que está querendo evoluir, buscar o sonho, e essa pessoa aqui está travando de alguma forma esse sonho. Ou essa tá travando também.
Ou essa que tá travando querendo voltar e Isso. fazer esse sistema. Só que, pelo que eu já conheço e conheço também algumas pessoas, muitas pessoas que vão na sua clínica são essas pessoas aqui que estão reclamando de alguma coisa, estão clamando por ajuda, estão querendo que essas pessoas que estão buscando voltem. Uhum. E geralmente essas são as pessoas que estão buscando essa ajuda, buscando esses vínculos. Como fazer para destravar uma pessoa dessa? Focando em qual que é o sonho dela, botando ela nesse foco. Então tem gente que vai lá na clínica, por exemplo, que tinha um sonho de viajar, nunca viajou. Aí agora o marido morreu, os filhos estão cada um num canto, e aí ela fica doente. Só que quando ela tá doente, o filho volta, né? Então isso aqui é uma forma de estar puxando a pessoa. Se eu fico doente, meu filho vem. Se eu não fico doente, ele não vem. Então é melhor ficar doente, pô, já que eu amo meu filho. Isso tudo de forma inconsciente. Inconsciente. Ela não sabe disso. Aham. Aí ali eu preciso mostrar isso pra ela. Com o maior carinho possível, né? Bem, baseado nisso daqui, ela vai pensar num sonho que ela já teve e não fez por conta de algo, ou vai criar um sonho novo. Então tem gente que fala que o sonho é ir no mercado fazer compra durante uma hora. Tem gente que fala que o sonho é conseguir ir da casa dela até a clínica andando. Tem gente que fala que o sonho é visitar a filha que mora em São Paulo. Né? Outros falam que quer ir para a Europa, outros falam que quer guardar 500 mil. Cada um tem um sonho, e não importa qual seja ele. Baseado nisso, pegou o sonho, agora leva pro filho só o sonho. E quando tiver com dor, vem aqui, fala comigo, me chama, né? Alguma coisa do gênero. E quando ela me chama, eu também não fico alimentando a dor, né? Quando ela fala que tá com dor, eu falo, o que você pode fazer para poder aliviar essa dor aí? Ela, não sei, botar um quente ou um gelado. Ó, se botar o quente, acontece isso. Se botar o gelado, acontece isso. O que você acha melhor? E aí a pessoa vai ficando mais autossuficiente, né? E se resolvendo. Então, quando ela tiver com dor, só ela se resolve. Então, já que é só ela que se resolve, o cérebro dela pensa assim, pra que tu vai ter dor? Se só você se resolve. É melhor, porque o ser humano, ele gosta de pessoas. Sim. Né? A gente foi feito para se relacionar. Então, tem que ter pessoa no meio da nossa convivência. Então, se eu falo de dor e ninguém me dá atenção, pra que eu vou ter dor? Entende? Então, o lance é eu falar sobre os meus sonhos para ele poder se expandir, né? Só que aí tem uma coisa importante que, na minha opinião, é o plus disso tudo que a gente está conversando, porque hoje em dia tá muito podcast acontecendo, muitos cortes, e aí tá todo mundo com muita informação. E aí pega um corte rapidinho ali, entendendo que se eu tomo água com açúcar, acontece isso. Se eu tomo água com sal, acontece aquilo outro, né? Tá tudo um rótulo já, né? Formalizado nisso daí tudo. E o autoconhecimento está muito assim, né? As pessoas entendem que o autoconhecimento é ela pensar positivo, ter uma noite de sono, entre outras questões, né? Não falar de problema, que a gente está trocando ideia aqui agora. Mas se o corpo estiver travado, a tua cabeça não evolui. Não tem como. Existe duas vias no nosso... Travado em que sentido que você está falando? Travado. Travou mesmo, enrijeceu. Tá com algum problema, tá travado. Então o cérebro, ele tem duas vias nervosas. Uma manda informação para baixo, outra para cima. Então, o do cérebro que manda para baixo é para poder manter ou realizar algumas atividades. Então, manda informação para o estômago para ele poder trabalhar, manda informação para o braço para poder trabalhar, e por aí vai. Chegou no corpo, ele processa, ele vai lá e devolve essa informação para dizer, o estômago não tá legal não, o braço aqui não tá legal não, ou tá tudo bem. E aí esse ciclo ele vira recorrente, né? Toda hora tá acontecendo isso. Você pode ignorar ou não, né? Pode ignorar ou não. Mas se você ignorar, em algum momento o corpo ele mostra para você. Então é aquela leve dorzinha que você sente, daqui a pouco passa. É aquela leve dorzinha que você sente, aí toma um remédio e alivia. Sim. Isso são as formas de você ignorar. Porque, inevitavelmente, não é só você trabalhar o cérebro que tá tudo bem. É você entender que o teu cérebro estando bem, e se você estiver sentando de formas inadequadas, pegando peso, enfim, trabalhando de forma inadequada para o seu corpo, você vai começar a dar travamentos nele, né? Então, o nosso cérebro ele é programável. Então, você trabalhar mais sentado ou em pé? Em pé. Então, o seu cérebro já entendeu que o teu corpo tem que ficar mais em pé do que sentado. Então, se você ficar muito tempo sentado, provavelmente você vai ter alguma dor. Se você ficar muito tempo em pé, geralmente seu corpo já tem esse costume e não vai dar tanta dor como sentado.
Tá entendendo? Sim, já. Agora fez sentido. Eu fico sentado no sofá e dói pra caramba. Traduzindo. Tipo isso, porque o teu corpo tá programado pra ficar em pé, pô. Sim. E tem gente que é o contrário. Tem gente que tá programado pra ficar sentado. Aí fica muito tempo em pé e já sente dor, né? Uhum. Isso não é uma regra, Sim. mas é o que tende a acontecer. Quanto mais você faz uma coisa, mais o seu corpo fica daquela forma. Você, quando foi fisiculturista, você estava dando muito estímulo pro seu corpo e ele ficou daquela forma, porque você estimulou o seu corpo para aquilo, né? Você tá com um monte de obra porque você tá estimulando isso para acontecer. E Bom. ponto final. E aí, baseado nesse estímulo, se você tá dando muito estímulo de ficar muito tempo em pé trabalhando e tal, não sei o que, você malhando muito, qual o nome do camarada? Ulisses. O Ulisses aí tá gravando ali, ele fica ali, né, prestando atenção e tal. O corpo ele vai ficar dessa forma. Essa forma, em algum momento, vai dar dor. Porque a gente não foi programado para fazer uma única coisa. Então, quem é nadador, jogador de futebol, qualquer atleta, vai ter algum problema em alguma área do corpo. Então, jogador de futebol, quais são as lesões clássicas? Joelho, quadril, pé, né? Lutador de judô, ombro, né, que usa muito ali, coluna também. Né? Cada um vai ter um problema em alguma parte específica. Beleza. Tô com minha cabeça 100%, tô aqui pensando positivo, mas o corpo tá travado. Essa informação, ela desce 100%, porque o cérebro tá bem. Chega ali no corpo, o corpo entende que tem problema, aí sobe 80%. Aí esse 80% vai de novo para baixo. Aí vai só diminuindo a informação, a pessoa vai ficando travada, daqui a pouco dá o estresse. E aí, travou. E aí lá na clínica a gente destravando a coluna através da quiropraxia, que é uma prática que faz com que a coluna da pessoa fica mais móvel, né? Isso entre aspas falando, tá? Porque o que a gente faz ali é um ajuste específico, né? Então não é só instalar o corpo, né? A gente vê a vértebra específica que está com problema, ajusta aquela vértebra ali e o sistema começa a equilibrar. E tem pessoas que eu faço muito com ele, que a gente chama de ajuste global. A gente mexe em todas as articulações. O corpo fica todo reequilibrado, né? E aí o corpo tá bem, a cabeça fica bom também. Aí gera um processo de tratamento preventivo, né? Para eu não sentir dor, eu vou lá e alinho meu carro, sem ter que trocar o pneu, por exemplo. Basicamente isso. É legal que você falou aí duas coisas, e eu acho que elas têm um link, né? Uma vez eu ouço muito PNL, né? Principalmente quando eu durmo, há mais de 10 anos. O Célio Couto, que fala assim, as pessoas têm tipos diferentes de felicidade. Ele faz uma analogia com copos de água, né? Uma pessoa pode estar super feliz com um copo cheio de água. A outra pessoa não fica satisfeita com um copo de água, ela quer uma jarra, uma garrafa. Né? A outra não está satisfeita com uma garrafa, quer um balde. A outra não é um balde suficiente, ela quer o oceano. Caixa d'água. Entendeu? Ela quer o oceano. Entendeu? Então, essas satisfações são felicidades diferentes. E aí, linkando aquilo que você falou, que o inconsciente de outra pessoa te amarra, eu acho que, assim, você pega, por exemplo, uma pessoa que está satisfeita com o copo. Ao redor delas, dessa pessoa que está satisfeita com o copo, como você falou, tem pessoas que não querem que ela fique satisfeita com um jarro, ou com um balde. E aí, elas estão satisfeitas que essa pessoa fique no copo. E todo ao redor dela, se ela não se mexer, se ela não quebrar o ciclo, ela vai continuar no copo a vida inteira. Entendeu? Eu acho que isso linka bastante coisa do que você falou. A ideia de você... lógico que tem gente que tá feliz com qualquer coisa e tudo bem. Mas assim, eu na minha concepção, eu acho assim, a gente sempre pode buscar algo novo. Né? Buscar algo novo para ter um propósito, ter um objetivo maior. E quebrar o ciclo é complicado, né? Eu acho que isso linka alguma coisa que você... Alguma das coisas que você falou. Para você quebrar seu ciclo, é necessário dar limites em algumas relações. Isso. Ao redor. Sabe, você mora no mesmo lugar desde sempre ou não? Ou já se mudou de quando você era mais novo para agora? Morei em Zona Norte e Zona Sul. Tá, então você foi nascido onde? Zona Norte. Tá, então sou nascido lá na Zona Norte. Aí quando você decidiu fazer sua faculdade, você foi e alguém ficou. Aí nesse meio tempo aqui vocês se viam, né?
Aí quando tinha um momento assim, vamos sair, cara, vou dar não porque tem prova. Né? Então você decidiu ir pro seu sonho e cortou essa relação aqui. Ou diminuiu a relação, Sim. sei lá, né? E foi pra onde você queria. Essa pessoa aqui também é a mesma coisa. Ela cortou essa relação aqui e alguma coisa mudou na vida dela. Por mais que você enxergue que ela tá igual, às vezes não. Às vezes ela comprou uma blusa diferente. E a blusa diferente dela gera o mesmo processo hormonal do que da sua mudança. Sabe? Pra você mudar de casa, pra ela comprar uma blusa lilás. Sim. Essa... É a mesma satisfação. Aham. Pra você ganhar mais hoje eu ganho 1.000, quero ganhar 2.000. Esse cara aqui ganha 1.000, quer ganhar 1.100. Sim. Ou esse cara aqui quer ganha 1.000, ele só quer não pagar mais a Netflix. Aí mudou alguma coisa. Então, esse nosso sistema cerebral, ele é muito forte exatamente por isso. Porque a única coisa que você tem que se preocupar nessa face da Terra, mais ninguém, é tua mulher e seus filhos. Até ficar maioridade. Se você for sozinho, aí você se preocupa só com você, né? Uhum. Aí quanto melhor você tiver, alguém vem. Esse alguém é sua companheira, né? Vem ali e tal, aí você começa a formar sua família. Os filhos cresceram? Tá com maioridade? Vai! Porque agora eu vou ficar só com essa mulher aqui, pô. E aí se meu filho tiver problema? O problema é de quem? É dele. Aí que é o difícil. Só que isso é uma coisa que é engraçada porque as pessoas, quando você fala sobre isso, que é a base do autoconhecimento, né? Você olhar pra você, as pessoas acabam percebendo que isso é muito egoísmo. Porque você tá pensando na sua vida e não tá pensando na do outro. Uhum. Só que você acabou de explicar que se você quer ajudar o outro, você pensa em você, que vai reverberar no outro. Isso. Então, por que é egoísmo? A pessoa, ela pensa assim, ó. Eu amo muito o Lucas. Já que eu amo muito o Lucas, eu sei o que é melhor pra ele. E já que eu sei o que é melhor pra ele, se ele fala alguma coisa que não tá na minha cabeça do que eu sei que é melhor pra ele, dá um conflito aí e a gente briga. Ou eu te apoio, porque eu acho maneiro. Se eu me importo muito com você mesmo, vai, Lucas. Vai viver, meu irmão. Só alegria. Agora, se eu estiver te usando, irmão, esquece. Eu não vou deixar você ir. Então, o lance principal é esse, né? Você conseguir dar o não sem se importar se a pessoa vai gostar ou não. Porque você tá focado só em você. Aí tu chega onde você quer chegar. Não importa aonde. Abre o caminho assim, ó. É incrível, cara. Eu fiz isso recentemente. Eu vi a semana passada, né? O Guto Galamba tava participando do podcast e tudo mais. Aí eu vi isso é antigo já, mas eu fui rever agora para estudar. Cada vez mais eu fico estudando essa parte do autoconhecimento. E eu vi que ele falou que o não é uma frase muito importante. É uma frase. Você fala não, não é não. Não tem justificativa, não tem nada. Não é não. Beleza. Só que o não, quando é algo que você quer dizer não realmente, já é muito bom. Você ter essa coragem de falar o não. Né? O não, como ele falou do exemplo, tem que fazer uma prova, não vou sair, eu vou fazer a prova. Beleza, não. Só que o não, quando é uma coisa boa, não, eu não vou cuidar dessa pessoa, ou fazer tal coisa, porque aquilo ali pode acabar criando esse laço que pode ter uma coisa negativa. Você está dando um não para uma coisa que seria boa, você está ajudando uma pessoa, vamos botar assim. Isso aí já é um outro não, que você sendo firme, você consegue evoluir cada vez mais. E ter um não para coisas muito boas. Né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu dei não para um projeto que eu estava fazendo grande, né, que tinha um potencial e tudo mais, mas eu dei um não justamente para ficar do lado da minha mulher que está precisando agora que ela está grávida. Então, eu dei um não muito bom, porque é um projeto que estava me dando uma rentabilidade boa e tudo mais, para estar do lado dela, e eu sei que com isso a gente vai crescer também muito mais. Né? Então, eu achei muito importante essa valorização desse egoísmo, né? Eu pensar em mim e pensar nesse meu ninho aqui, que é eu e minha mulher. E poderia ser assim, né? Aceitou o projeto, sua mulher, pô, amor, tô precisando de você. Cara, não dá porque eu tô nesse projeto aqui, preciso de dinheiro, né? Aí gera um conflito aqui. Sim. Né? Então aqui a única coisa que não pode gerar conflito, a única pessoa que não pode gerar conflito é com o teu companheiro, né? E sabe qual foi legal? A relação do combinado. Que eu combinei com ela que ia dar um pouco mais de atenção para as coisas, porque ia prestar atenção de vou correr atrás de construir uma carreira, algo financeiro mais alto, então vou correr atrás disso aqui, então deixa, me apoia. Sim. E ela me apoia o tempo todo.
Mas quando eu dei o não e eu falei que ia dar atenção pra ela falou assim, muito obrigado por você pensar em mim. Aí tu fica forte. Como é que eu não vou? Cara, Como é que eu não vou agora? E cuidando da carcaça aí, meu irmão. a gente tinha um roteiro aqui, né? Mas eu acho que a gente acabou saindo. Eu vou tentar voltar um pouquinho pro roteiro, falar de. Queria que você falasse um pouquinho de PNL, medicinas da floresta. Como é que você acha que. Bom. Então, hoje eu faço uma união de muitas práticas, né? Quais são elas? A minha formação primária, né? A cultura indígena, né? Que vem da minha família, né? E tudo mais. A área da saúde que eu escolhi a fisioterapia, né? De uma maneira geral, onde a gente estuda sobre cérebro, osso, músculo, a fisiologia, né? Do sistema. Logo depois eu vim estudando sobre a programação neurolinguística, que é como é que o nosso cérebro foi programado para que você consiga realizar qualquer coisa, né? Não importa o quê. Então, você programou seu cérebro para engenharia, é isso? Sim, Então, você ficou lá 26 anos. 26 anos programando o cérebro Estudando. para fazer a engenharia. Irmão, pode fazer qualquer coisa aí que tu já tá na mente. Isso, mais do que na mente. É igual o jogador de futebol, é igual andar de bicicleta, aprendeu, né? Então, programou, já era, não consegue pensar de forma diferente. Constelação familiar, que eu venho estudando também muito sobre. Que é fenomenal, mudou minha vida. Que é tipo... Tudo que você faz hoje, meu irmão. O seu sistema, a pele, cor da pele, né? Seu tamanho, densidade muscular, funcionamento dos seus órgãos. 50% do pai e 50% da mãe. Logo, você tem uma grande tendência de repetir o que eles têm. Não quer dizer que se teu pai é branco, tu vai ser branco. Mas tem grande chance de ser. Né? Então não quer dizer que se seu pai é engenheiro, tu vai ser também. Mas tem grande chance de ser. Né? Mas a ideia é só você entender que existe um padrão repetitivo aqui. Né? De pai para filho que passa. E geralmente a gente fala assim, né? Eu vou dar para meus filhos o que meu pai não me deu. Mas como é que você vai instalar a coluna de alguém se já que tu estudou? Entendeu? Então só vai dar para os seus filhos o que pai te deu, pô. Sim. Só vai dar para o seu trabalho o que você aprendeu na faculdade. Por aí vai, né? Ou em algum outro lugar. Você tem que aprender para fazer, né? E aí logo em seguida eu comecei a estudar sobre a análise do inconsciente, que é o que a gente trocou ideia aqui, né? Então eu pego isso tudo e junto, mas tem muita coisa que eu só tenho de ideia, mas não executo. Porque tem coisas, por exemplo, na constelação familiar, que faz você voltar muito pro passado. Então eu não quero olhar para lá, eu quero olhar para o futuro, né? Então eu decido olhar só meu pai e minha mãe. Sabe? Porque na constelação familiar tu fala assim, ó. Eu hoje, por exemplo, né, trabalho na área da saúde, porque minha mãe trabalhou, minha avó trabalhou, minha bisavó trabalhou, minha trisavó trabalhou, eu tive feiticeira na família, irmão. Caraca. Entenda? Então feitiçaria era para cuidar também, né? Da pessoa e tal. Aí, na linhagem do meu pai, eu ver tem até cacique na família. Cacique é liderança, né? Então, mas eu não quero limpar isso aqui, não. Mas você chegou a trazer essa herança de tratamento indígena hoje da floresta? Hoje eu utilizo dessa forma, que, resumidamente falando, o que os indígenas fazem muito é silenciar. A mente. Qualquer Silêncio. pensamento. Quieto. Eles se pintam, já viu, né? Como é que eles se pintam, né? Eles se pintam por um único fator, cara. Imagina assim, ó. Chegou um cara aqui agora, né? Com algum problema. Ou tá triste, não importa o quê. Então ele vai escolher alguém aqui, né? Dentro da metodologia indígena, da cultura indígena, dizem que eles vão escolher quem tá de cara limpa. Porque imagina, eu tô todo pintado aqui. O cara entra com um problema pra mim. Você é maluco, não pedir nada pra ele não. E tem chance de não me pedir que eu tô tatuado. Né? Você não, né? Você tem tatuagem, você não daqui, não tá mostrando. Eu tenho um aqui. Mas não tá mostrando. Aí chega ali, pô, esse cara tá de cara limpa, irmão. Ele vai saber me ajudar. Aí vai lá e começa a vomitar problema pra você. Então os indígenas trabalham dessa forma que é pra proteção, né? Olha só. Então é uma proteção espiritual, né? Entendi. Que eles trabalham. Mas acaba que de tabela pega nisso. Porque quem é que vai querer dar atenção pra quem tá pintado? Porque o cara é maluco. Aí não dá assunto pra ele, o cara vai lá e fica... Eu não sei se são todos os indígenas assim, mas os que eu tenho convívio, eles falam sobre isso, né? E aí existem algumas medicinas da floresta que, pô, pra mim, assim, é uma paz, né? Eu quero cada vez mais usar menos, né? Mas, no momento, eu tô utilizando a medicina do rapé, né? Que é uma medicina que
É um cascalho de uma árvore misturado com a folha do tabaco que faz ter uma concentração maior, assim, sabe? Pensamento. Geralmente, comigo eu faço isso, né? Eu passo o rapé no final do dia e vou focando o que aconteceu no dia, como é que vai ser o próximo dia, eu vou ajustando. E fico em silêncio ali, tipo, 30 minutos, 1 hora, só programando o que eu vou fazer, ou quais são os acontecimentos que possam vir a acontecer, né? E a medicina da ayahuasca é onde eu fico um pouco mais de tempo, assim, geralmente são 4 horas, 6 horas em silêncio, né? Só pensando na vida, indo pra frente, né? Então, isso é da forma que eu utilizo, né? Ayahuasca? Ayahuasca. É uma medicina também, que é uma mistura de um cipó com uma folha, né? Qual a origem? É brasileira, não? É. É brasileira? É É mesmo. da floresta amazônica. E aí, mistura aquilo ali, né? Deixa na água ali e tal, e misturou. Mas é um forte, né? Eu não tenho propriedade, assim, para falar sobre os efeitos que vai acontecer com você, ou com qualquer outra pessoa. Eu, hoje em dia, não estou indicando para ninguém, mas no meu início era tipo assim, pô, vai que é bom, cara, vai que é bom, vai que é bom. Eu chamei esse cara também pra ir. Mas esse vai que é bom... Já consagrei um bocado. Eu comecei a entender que eu tava querendo forçar muita barra para... Cara, olha, até pro meu tratamento hoje, eu não, tipo, obrigo a pessoa a ir, sabe? Não quero convencer ela a ir. Eu só falo o que eu faço, se quiser vir, vem. Já viu aquele meme agora que tá? Faça isso aqui, se quiser me ver. É tipo isso. E eu tô percebendo que isso tá me ajudando mais, sabe? Tô ficando mais leve nos meus atendimentos, né? Então, as medicinas da floresta, pra mim, é sensacional, cara. Sensacional. Tem outra sananga também, que é um colírio natural. Pinga nos olhos, né? Nada disso tem comprovação científica, mas a ayahuasca, por exemplo, tá sendo estudada desde 2002, né? Tem muito cientista que tá estudando sobre. E casos de depressão, uso de ilícitos também. Tudo. Eles falam que isso é uma cura, né? Porque realmente comigo acontece assim, né? Eu vejo coisas e eu não posso repetir mais essas coisas. Porque se eu continuar fazendo aquilo, eu já sei para onde eu vou parar. É o ciclo. Então, cara, não, preciso parar de fazer isso aqui. Então, eu paro de fazer. E se eu faço de novo, a cobrança é forte. Porque acontece alguma coisa na hora, assim. Sabe? Tipo, caraca, mano, por que eu fiz isso, cara? Olha só. Falei que não ia fazer, fiz, e olha o que aconteceu. Então a cobrança é mais rápida, porque tu tá mais consciente. Então essa medicina, pra mim, me dá muita consciência. Muita, muita. Então hoje, eu já cheguei a fazer toda semana, já cheguei a fazer quarto sábado, mas é muita informação, né? Hoje, esse ano eu fiz 2 vezes. E amanhã eu tô indo também pra fazer minha 3ª vez. Mas eu quero diminuir cada vez mais, né? Porque eu tô conseguindo ficar mais consciente, então isso tá me melhorando, né? Mas cada um com seu... Cada um. Eu acho que acontece também uma questão de... que eu até falo sobre entendimento e aprendizado, né? Às vezes você entende o que a outra pessoa está falando, mas quando você aprende é quando você pega aquele entendimento e coloca em prática. Sim. E o lance da ayahuasca também, que como funcionou para mim, é que toda a base de aprendizado que eu tive no processo da ayahuasca, eu trouxe para minha vida do que eu aprendi naquele processo lá durante a cerimônia. Então, por exemplo, dá uma atitude simples assim do dia a dia que eu vou dar um exemplo completamente aleatório, mas só para fazer um sentido. Eu não gosto de futebol, eu não assisto futebol não tenho time, não tenho nada disso, tá? Eu jogo futebol quando tiver com os amigos e tudo mais, mas assistir, consumir, torcer, eu não faço nada disso. Então, quando tem uma roda das pessoas falando, eu vejo que não, esse não é meu assunto e saio, entendeu? Ou então fico ali, mas aquele não é meu assunto, eu não interajo. Às vezes acontece por aprender esse lance da ayahuasca, né, que eu aprendi na cerimônia, às vezes, por exemplo, cara, te falar, Alisson, o Guilherme é isso, o Guilherme é aquilo e tal, começa a falar mal de uma pessoa, cara, isso eu já vi que é uma coisa que não é legal. Então eu aprendi que falar mal do outro não é legal, ou seja, óbvio para todo mundo, né? Mas o que está por trás disso, o que isso alimenta? Então, quando tem esse tipo de situação, eu já corto esse assunto no meio do caminho, já não dou espaço, e já parto para outro lugar, ou então, não, obrigado por isso, eu não quero falar não, saio, porque eu acabei trazendo esse aprendizado que eu vi, isso muito claro no meu processo, né? Então, durante o dia eu consigo perceber de forma mais clara todas essas atitudes, esses aprendizados que eu tive, entendeu? Legal,
Acho É a que foi, consciência. isso foi interessante, Ativei um pouco mais esse lado consciente. Bom, seguindo a linha aqui pra gente não sair, senão a gente vai ficar falando aqui umas 5 horas, né? Levando assim, ligando o autoconhecimento com o empreendedorismo, né? Você falou, não contrata pessoas com problema com o pai. Explica isso melhor. Assim, ó, eu entendo que todo mundo tem problema em algum momento da vida. E se você tem um problema específico com seu pai, com a sua mãe, ou com o marido, ou com quem você mora, e esse problema ele já acontece há muito tempo. Por um exemplo, o meu pai, ele não deu nada dentro de casa. Meu pai traiu minha mãe, meu pai, ele me abandonou, meu pai, ele... Não importa. Tô falando mal do meu pai ali. Se essa pessoa tá falando mal do pai dela, ela não tem uma relação boa ali. Se ela não tem uma relação boa com o pai, tu acha que ela vai ter relação boa com quem? Então, lá na clínica, a gente trabalha com pessoas, cara, que estão doentes, sabe? E, pra mim, se você tem problema com seu pai, com sua mãe, você já está doente. Entende? Porque se você tem problema com pessoas que te deram a vida, cara, como é que tu vai ser próspero na sua vida, cara? Né? Então, acaba que... Isso é a minha opinião, tá? Sim. Eu acredito que a pessoa ela usa uma máscara para se dar bem com as pessoas, mas em algum momento cai. Então, eu acho que a principal motivo da minha contratação lá na clínica da pessoa não ter problema, esse que é o que caracteriza, né? É porque eu sei que quando a pessoa ela tá grata com o pai, com a mãe, sabe? Pô, meu pai é tudo, cara. Só alegria, só coisa boa. Meu pai me ensinou isso, me ensinou aquilo outro. Minha mãe me ensinou isso, me ensinou aquilo outro. Né? Eles brigavam, o problema era deles, né? Uhum. Meu pai fez tudo pra mim, minha mãe fez tudo pra mim. Ou, cara, meu pai e minha mãe tá neutro, sabe? Me deram a vida. Não tem o que falar, tá tudo bem. E o que você vê de E aí- diferente do comportamento desses dois tipos de funcionário? Esse que costuma falar mal do pai, da mãe e tudo mais, e esse que não tem problema nenhum? O que não tem problema nenhum, ele só fala do que ele tá buscando na vida. Só coisas boas. E o que tem problema, aí fala toda hora. Ah, porque é meu pai, porque é minha mãe. E aí já vai porque é aliciando aquelas pessoas que têm Cara, problema também na empresa. tá Aí vira o podre. cafezinho que ele tava falando lá. Vira o probleminha, fica na recepção ali. E aí fica, cara, conversando só de problema, irmão. Uhum. Só de problema. Tem uma pergunta base lá que eu falo assim, ó. Qual foi o conflito que você teve com seu pai? Qual foi o conflito que você teve com sua mãe? Sim. Tem gente que... A maioria bota. A maioria bota. Mas tem gente que bota assim, eu não consigo enxergar conflito. Pô, se a pessoa não consegue enxergar conflito com o pai e com a mãe, chama ela pra dentro da sua empresa agora, cara. Isso é o que eu vejo, tá? Não tem certo, não tem errado. Só a forma que eu tô... Pode existir uma forma assim de você ter conflitos. Por exemplo, eu tive... Minha mãe empreendi em casa. Palmada, direto, entendeu? Porrada mesmo, tamanco, chinelo. Irmão, ela faleceu em 2015, né? E eu sempre tive a oportunidade. Eu saí da Zona Norte, né? Eu morava com ela, saí da Zona Norte para ir para a Zona Sul, para fazer faculdade, para ir com meu pai. Mas eu tinha a chance de voltar para lá para dar uma vida melhor para minha mãe. Eu queria isso. Entendeu? Mesmo ela me maltratando, mas ainda fica... E ela, antes de falecer, ela pediu desculpa para mim. Por tudo isso que me tratava mal, mas tratava. Entendeu? Mas foi uma coisa que eu evoluí na minha cabeça para tratar. Entendeu? Tipo assim, não deixar isso influenciar no amor pela minha mãe. Porque ela me deu a vida. Entendeu? Então, eu acho que essa reflexão pode ter conflitos, mas eu acho que você tem que enfrentar esses conflitos, né? Não pode deixar, tive conflito com meu pai, não vou falar com ele, acabou, né? Eu acho que você enfrentando os conflitos e tentando resolver os problemas é a melhor opção. O entendimento funciona na minha cabeça dessa forma. Minha mãe, quando eu tinha uns 9,
10 anos, 11 no máximo, assim. Eu tava no banheiro, ela me deu uma cintada. Pô, cintada mesmo. De uma coisa que eu não tive culpa, né? Eu, durante muito tempo, carreguei aquilo. Pô, sacanagem, minha mãe foi injusta comigo. Porra, caralho. Por quê? Isso era um assunto, dentre inúmeros outros, que eu carregava aqui na minha cabeça. Eu estou puxando esse, agora, como um exemplo de qualquer outra situação que já tenha acontecido. A única coisa que eu faço é, se eu lembro, é porque ainda tem coisa aqui. Então, se eu tô puxando esse assunto aqui agora, é porque ainda tem alguma coisa aqui. Poderia dar qualquer outro exemplo, mas foi esse. Então, o que eu faço para limpar isso? Mamãe, muito obrigado por você ter me dado aquela sentada, porque foi daquela forma que eu aprendi a te respeitar e a respeitar os mais velhos. Se não fosse aquela sentada, eu jamais seria o homem que eu sou hoje. Então, obrigado, mãe. É. E aí isso vai me deixando leve. Sim. Aí daqui a pouco eu pego outra. Se veio na cabeça, é porque tem coisa. Então eu vou lá e agradeço. Aí depois mesma coisa. Então não importa o que aconteceu, nada foi ruim, foi tudo bom. É. Porque se não fosse aquela educação que minha mãe e meu pai me deu, Chega eu até jamais... Chega até a essa mesma coisa. eu jamais hoje seria o homem que eu sou. Sim. E baseado nisso, eu consigo educar os meus filhos de uma forma mais leve. Porque não importa o que eu faça com os meus filhos, vai dar trauma. O problema é deles. Essa é a melhor forma que eu tenho para educar hoje. Uhum. Se eu faço carinho demais, dá problema. Se eu não faço carinho demais, dá problema. Se eu bato, dá problema. Se eu não bato, dá problema. Se eu dou dinheiro, dá problema. Se eu não dou dinheiro, dá problema. Se eu boto para trabalhar agora quando é novo, dá problema. Se eu não boto, dá problema. Sim. Tudo vai dar problema. E o problema é deles. Eu estou fazendo o que eu posso agora, nesse momento. E eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E aí não entra culpa. Poderia ter feito isso. Poderia ter feito aquilo outro. Né? Então, isso a constelação familiar me ajudou. Sim. É encarar aquilo É assim, ó, e absorver de uma forma positiva. Assim, irmão, você é filho de um estupro. Não conhece teu pai e a tua mãe era prostituta e te vendeu. Meu Deus. Olha que peso, né? Caramba. Aí a constelação familiar te ensina. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Por vocês terem se conhecido e me dado a vida. Se não fosse vocês, eu jamais seria quem eu sou. Acabou. Não importa, mãe, a sua profissão. Não importa, pai, o que você fez. O que me importa é a vida que vocês me deram. E eu vou fazer essa vida ser incrível. E aí você acaba de carregar aquele pensamento de: por que meu pai fez isso? Por que meu pai fez aquilo? Não sei o quê. Que vai ser assim? Meu pai é um escroto, minha mãe é escroto, não sei o quê. Aí sabe o que acontece? De tanto eu reclamar, eu conheço uma pessoa igual. Que é pra eu aprender, porra. Uhum. É só você... Geralmente fala, né? Casa com o pai, casa com a mãe. Casado. É só você analisar, irmão. A sua mulher, ela tem características da sua mãe. E se a sua mulher analisar, você tem características do pai. É fato. É fato. A cara dele caiu na ficha. É, porque... Com certeza. E aí, pra você se dar muito bem no seu relacionamento com a sua esposa, tu tem que se dar bem com a sua mãe primeiro, porra. É. Tudo que tá na tua cabeça de coisas de conflituosas com a sua mãe, você resolvendo, resolve aqui também. É. Assim vice-versa, né? E aí, isso é o núcleo, né? Primeiro, que eu tô no centro aqui. Pra onde eu quiser ir, eu tenho que resolver problemas aqui atrás e problemas lá na frente. Mas se eu resolvo aqui primeiro com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, aí eu vou trabalhar. É difícil eu ter conflito, porque aqui já tá resolvido. Sim. Né? E aí você vai estendendo isso, aí é só questão de tempo, né? Uhum. Porque na cultura indígena diz assim, né? Eu tô indo pra lá, tá cheio de mato. Meu pai capinou até aqui, o filho capinou até aqui, o meu filho vai capinar até lá. Uhum. Então, se não fosse essa linhagem toda aqui, a gente jamais estaria aqui, né? Sim. Então, não importa o que esteja acontecendo, eu tô capinando. E aí pode ser que seu filho nasça hoje numa evolução mais à frente que o filho dele, por exemplo, que tá para nascer. Né? Então pode ser que, eu já construí isso aqui, mas pô, não foi você, pô. Hoje já tá vindo de lá, né? Então é só paciência que cada um vai ter o seu momento. É só seguir, né? E aí você segue leve. Porque o que eu quero da minha vida é deixar o legado, né? Acho que você também, todo mundo aqui acho que tá querendo fazer isso. Na vida a gente só tá querendo existir, tá tudo bem, mas se você só estiver existindo, você também fez alguma coisa, né? E mesmo se for aquele cara que tá na esquina até hoje, lá da Zona Norte, lá, né? Uhum. Mas o cara tá lá fazendo o papel dele, pô. É. Se tu se meter ali, irmão, tu tira a evolução dele Uhum. e a tua também. Por
Por isso que é importante cada um estar indo pro seu caminho, né? E pra onde que você vai? Daqui hoje que você tá, as coisas que você faz hoje, qual é o teu sonho? Pra onde você tá encaminhando pra ir? Tá. Isso, sua visão de Tem- futuro. Tem o sonho final para mim e tem os anuais. Então, o sonho final, eu acredito que isso é minha crença, né? Porque eu acredito muito na vida espiritual também. Então, o que eu acredito é que todos nós vamos para um centro, né? E é tipo como se fosse uma teia. Imagina aqui, teia de aranha. Uhum. Eu tô aqui, todo mundo, cada um lugar, e todo mundo tá no mesmo lugar. Eu não sei o que é Deus, mas eu acredito que é uma energia, que é o Todo-Poderoso. Eu não sei ainda o que é, não sei. Uhum. Mas eu acredito que existe. Bem, baseado nisso, eu quero ir até ele. O que a gente entende na cultura indígena, né, de algumas, né, é que o sol é isso. Então, essa bola de fogo é a luz, né? Então, como eu não sei ainda como vai ser o trajeto todo até chegar lá, eu estou curtindo esses trajetos aqui, até eu chegar lá. E na minha opinião, para tudo crescer, tem que ter destruição. Na minha opinião. Acho que você trabalha com engenharia, de repente tem essa visão. É, a gente demole, né? Um apartamento inteiro Tudo pra fazer tem que novo. quebrar para crescer. É. Isso é o que eu acredito. Então, baseado nisso, nesse ano em específico, eu tô querendo fazer como você até, me ausentar da clínica durante 3 meses, né? E aí eu vou ficar dezembro, janeiro, fevereiro, numa aldeia indígena com a minha família. Aí vou visitar meu pai, vou visitar meu sogro, enfim, vou fazer um passeio aí, para ficar na memória da família. Para que eu consiga fazer isso aqui tudo, eu tenho alguns outros objetivos que eu estou construindo até chegar lá. Então, o meu sonho grande é encontrar Deus. Esse é o meu sonho grande, né? Mas eu tenho alguns outros sonhos, que eu tenho esse do final do ano, aí tem desse mês agora, que é bater 60% da meta, viajar com minha mulher, levar meu filho pro CrossFit, estudar junto com minha filha, né? Ficar mais com a minha filhinha pequena, né? Cuidar mais da minha saúde, economizar mais dinheiro. E esses são os sonhos que eu estou realizando mês a mês até chegar nesse dezembro aqui. E aí, óbvio, né, para que isso aconteça, eu tenho uma projeção dentro da clínica, né? Então, estou aumentando o faturamento, estou contratando gerente, contratando supervisor, contratando mais profissional, melhorando a estética. Tem várias outras coisas, né? Bem, realizei isso daqui, agora vou para a próxima realização. Então, eu consigo enxergar até 2030. Depois de 2030 eu não consigo enxergar. Mas consigo chegar para onde eu vou parar no final das contas. Entendeu, né? Então, quanto mais eu tô em silêncio, mais eu consigo construir lá na frente. Então, eu já sei tudo que vai acontecer até 2030. Já tenho certeza de tudo que vai acontecer. Eu tô prevendo o meu futuro. Sempre nessa análise, né? Bem, se eu quero viajar no final do ano, quais são as coisas que podem acontecer? Então, deixa eu evitar esses problemas todos. Assim, até chegar lá. Chegou lá, eu vou viajar. Porque eu já sei de tudo que eu tinha que fazer para poder estar lá naquele meu sonho, que é o que você está fazendo. Aí tem. Pode dar alguma coisa de errado? Na minha cabeça, não. Se não pode dar nada de errado, vai acontecer aquilo ali. Se tiver alguma coisa que pode dar de errado, eu preciso prevenir aquilo para poder não dar de errado e conseguir chegar ali no meu sonho, né? Porque na minha cabeça hoje, a única coisa que me impede de chegar no meu sonho são pessoas. Só. Então, como eu já estou limando isso daqui tudo, eu estou nesse caminho de ir para lá. Então, esse aqui é o lance. Então, baseado nisso, como eu acredito que eu quero estar junto de Deus, que eu não sei ainda o que é Deus, mas eu acho que é uma coisa muito boa. Então, como eu estou indo para lá, eu estou aqui, nós estamos próximos, porque a gente está junto aqui. Então, pode ser que você esteja aqui, ou aqui, ou aqui, mas a gente está no radar ali. Mas se eu ver um cara lá, que está passando na televisão agora, que estuprou 5, que matou 6, isso não me importa. Porque isso aqui é importante acontecer. Porque a destruição, ela tem que acontecer. Se eu me meto ali, imagina que tem um cara que tá quebrando o muro lá e eu falo, não, quebra o muro agora não, porra, vai quebrar o muro, que isso?
Aí tu, pô, mas se eu não quebrar o muro, a obra não tá pronta. Mas vai quebrar o muro, pô. Não pode quebrar o muro. Né? Então, é o que eu acredito. Que aqui essa peça, ela botou todo mundo no mundo e cada um com o seu papel. Um para fazer coisa boa, outro para fazer coisa ruim, porque se não tiver o que faz coisa ruim, a gente não consegue chegar lá, pô. Sim. Não consegue. Né? Isso é o que eu acredito. Então, eu tô nesse foco, tô olhando para lá, só que para eu olhar para lá, eu preciso saber o que eu tenho que fazer até chegar lá. Então, eu optei em chegar no meu divino, né? Olhando para minha mulher, para os meus filhos e para os pacientes da clínica e para alguns amigos que chegam e tratando eles dessa forma. É para lá que eu tô indo. Tem outros que escolhem estar ajudando. Para a vida para ajudar o outro. Tá tudo bem, mano. O problema é dele. Minha mãe tá doente, eu vou lá pro hospital para... Vai lá, pô. É contigo. Né? Enfim, acho que é isso que é o que eu faço e também ensino para os pacientes lá na clínica, né? Escolher um sonho e ir de encontro. Sim. Bom, chegamos agora... Hoje, rapidinho, hoje você atende as pessoas lá na clínica, né? Você acaba sendo limitado pelo espaço, então hoje as pessoas conseguem te encontrar na Ilha e na Grota Funda, né? São esses dois lugares. Mas tem alguma outra forma de que as pessoas consigam buscar esse tratamento que você oferece de outro jeito, de forma online? Sim, eu tô nesse momento agora, né, melhorando a minha estrutura para conseguir ficar fora de casa, né? Fora de casa que eu digo literalmente, né? Tô indo lá para aldeia, então vou sair da Calman. A partir de julho eu vou estar atendendo uma vez só na semana. E obviamente a gente precisa de recurso financeiro para poder viver, né, nossa vida. E aí eu pensei como que eu poderia ter mais recurso financeiro. E toda vez que eu penso em como ter recurso financeiro, eu penso como é que eu posso facilitar a vida da pessoa. E daí, pô, eu confio muito no que eu faço. Já foram, 70 mil atendimentos lá na clínica ao longo desses 10 anos. E muita gente melhora. A cada 10 pacientes, pelo menos 9 tem uma recuperação, assim, sensacional, sabe? E de 10 pacientes, pelo menos 3 saem da primeira consulta falando assim, minha dor zerou. Estou sem dor. Isso para mim já é uma vitória, sabe? Gigantesca. Então, baseado nisso, eu desenvolvi um programa chamado Calman Start em Casa, que é onde a pessoa tem 7 técnicas terapêuticas para poder entender um pouco do funcionamento do corpo, né? Então, é onde ela vai trabalhar meditação, para silenciar a cabeça e pensar mais na vida, né? Onde ela vai trabalhar a constelação familiar, para poder entender que não existe problema com pai, com mãe, com irmã, com mulher, com filho. É ela que inventa esse problema. Ela vai aprender a visualizar o que ela quer no futuro. É só fechar o olho e botar cor lá na frente. Ouvir, sentir cheiro, gosto, tato. A gente tem essa sensibilidade também, né? Treinar a escrita, porque vocês... Né, tem um professor que diz, né? Você escrevendo, você aprende mais do que só ouvindo. Né? Sim. Aí depois você fala também, que é uma outra prática nossa. Você falando... favorece para que o teu cérebro entenda aquilo que você quer, através de uma coisa que a gente chama de placa neural. É como se fosse o computador, a placa-mãe. Tudo que você instala vai para ela. Né? Não, é placa-mãe para memória, né? Que vai. Ou a placa-mãe vai também. Acho que o HD é memória. Mas a placa-mãe, basicamente, é o cérebro do computador. Não é isso? Então, quando atualiza uma coisa, por mais que vá para o HD, tá ligado na placa-mãe também. Sim. Não é isso? Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, né, de tá gravando as coisas. Nossa pele, nossos órgãos. Então, tudo que eu falo, eu ouço e vai para essa placa neural. E vai gravando. Então, tem alguns experimentos que dizem que se eu falo para a planta que ela é bonita, a planta que ela é feia, a feia murcha mais rápido do que a outra. Então, se eu tô toda hora falando para você que você não presta, que você é ruim, que você não sei o quê, a tendência dele acreditar no que eu tô falando é muito grande, né? E se eu estou falando que eu sou ruim, nada presta, tudo ruim, tenho dedo podre, e aí a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né? Então, por isso que a fala também ela é muito importante. E, propriamente dito, os exercícios posturais. Né? Então, esse é o Calman Start, que é o nosso programa de tratamento online de entrada. Né? Logo depois, tem um que está em desenvolvimento, que é o programa Dor Nunca Mais Online, que são exercícios físicos para quem tem dor, ombro, joelho, coluna, pé, não importa. São 500 exercícios que possuem para cada doença que a pessoa tiver. Então, são 5
doenças para cada articulação. Né? Então, estou com problema no meu pé. Então, tem 5 doenças para ele. Fascite plantar, esporão de calcâneo, pé cavo, pé chato. E aí tem exercícios para isso, né? Esse é o segundo produto que a gente está... programa de tratamento online, né? Que a gente está desenvolvendo para poder ajudar o nosso paciente. E tem o outro, que é uma parceria nova que a gente acabou de fechar, que é um suplemento natural para poder ajudar as pessoas que possuem dor crônicas, né? Chama-se de Regenera Cart. Então ele serve para todas as nossas articulações, para deixar elas mais fortes, não deixar elas inflamadas, né? Então é onde vai ter o alimento natural da cúrcuma, né? Tem o ômega 3 também, que são coisas que a gente não produz, mas ajuda na nossa anti-inflamação. Né? Nesse então, caso seria manipulado. Ela vai trabalhar para que aquela inflamação não cresça mais, né? Aí tem a coenzima Q10 também, que é uma substância que o nosso sistema faz para dar energia, né, na gente. E o colágeno também, que serve para poder fazer uma proteção no nosso sistema, né? E é muito bom para a pele também. Uhum. Então, se você só toma essa suplementação e não faz nada, a verdade é que nada vai acontecer, sabe? Então, a ideia principal é fazer com que você faça exercícios físicos e com essa contribuição desse suplemento você tenha uma melhoria, né? Então, se estou fazendo exercício físico, é mais ainda. Se eu estou agora indo no psicólogo e no nutricionista e viajando mais, de bem com meu pai, de bem com a minha mãe, estou de bem com a vida, aí que o suplemento ele vai te dar uma potência maior, né? E, inclusive, eu aproveito aí para deixar o link aí no... Já tem link, então? Já o link está embaixo aí, porque o sistema já tem, que é um tratamento já está funcionando, que é o Calmante Start em casa, e o outro já tem também, que é o Regenera Cart, só não tem ainda o programador Nunca Mais que está em desenvolvimento. Mas esses dois aqui, eles vão ficar prontos em breve. Os 3, né, na verdade, vão ficar prontos em breve, mas esses 2 já estão prontos. Então a pessoa já consegue utilizá-lo, né? Então, só deixar o link aí, que aí tem um vídeo explicativo, né, para a pessoa entender o que é o programa de tratamento, e se fizer sentido, tamo juntos, né? Pô, show de bola. E a pessoa pode usar também durante 30 dias, né, caso ela não goste, pode pegar o dinheiro de volta também. A ideia é fazer com que ela tenha um autodesenvolvimento, né? Sim. Bom, vamos fechamento aí da nossa conversa. Então, se você pudesse dar um conselho para quem está perdido, qual seria esse conselho? Escolha para onde quer ir. Pra onde você quer ir, né? Porque tem gente que vai para onde o outro está indo, né? Então, qual que é o teu sonho? Pensa no seu sonho. Todo mundo tem um. Se está vivo, tem um sonho. E o que é sucesso para você? É ter saúde. Saúde em todos os âmbitos que a gente conversou. Se sucesso é ter saúde, a pessoa que promove saúde tem o quê? Sucesso, né? Bom, é isso, tá? Muito legal o bate-papo, né, Lucas? Alisson, queria agradecer, como sempre, né, as conversas que a gente tem, e ainda mais essa oportunidade de poder ajudar outras pessoas também, dando através de exemplos que você trouxe pra gente, né? É só o primeiro episódio que você está participando. Acredito que mais pra frente a gente vai fazer outros e outros cada vez. Você está aprendendo mais e ensinando mais. Então, acho que tem muita coisa pra gente aprender. E pra galera também, a gente vai ver a possibilidade de filmar o evento que vai ter mais tarde aqui. Então, já vai ser mais uma outra oportunidade. O pessoal tá aprendendo mais. Mas, obrigado aí. Só alegria. Falou. Valeu. É isso.